mas é pouca coisa. Então a gente está partindo para estudar esse roteiro e a gente precisa recordar o direito comercial no mundo, né? Então sempre é bom a gente dar uma revisão do direito empresarial, dos conceitos iniciais, e a gente vai ver bem rápido aqui, né? Primeiro, a gente teve uma evolução histórica dividida em 3 fases, que foi a Idade Média, a Idade Moderna, e a terceira fase, que foi com o Código Civil Italiano, né? Todos vocês sabem que nossa legislação ela é copiada do direito italiano, né? Então, na primeira fase, a gente tinha o nascimento do mercantilismo, né? Até quando a gente estuda história, aquele negócio das companhias das Índias Orientais, companhia das Índias Ocidentais, aquela estrutura de companhia já era uma estrutura de legislação empresarial para a época, né? A gente tem uma segunda fase, que foi quando formou-se os estados, né, monárquicos, e um Código de Napoleão que valia, né, para as relações comerciais. E na terceira fase já foi próximo do ano 1942, né? Então, mais próximo, a gente teve o Código Civil Italiano, que unificou a legislação trabalhista, a legislação empresarial e a legislação civil, né? A gente fez algo parecido em 2002, mas só foi juntar a parte empresarial com a parte civil. Trabalhista nosso continua independente, né? Mas eu afirmo aqui para vocês que as tendências para o futuro é a gente se separar de novo da legislação civil, né? Que o direito empresarial ele tem é uma lei mais específica para empresas, e no Código Civil muitas vezes ele atrapalha alguns aspectos, né? De ser até contra a legislação especial, né? Então a gente tem essas fases aí para demonstrar para vocês. No Brasil, a gente tinha um Código Comercial de 1850, né? Eu falei na última aula aqui para vocês que esse Código de 1850 eu levava para assistir aula, né? E era um peso danado, que era mais ou menos o peso de um vadimeco, né? Então a gente passava muito por isso, porque antigamente não tinha internet, não tinha esses meios que a gente poderia consultar a legislação. Então a gente tem o Código Comercial, seguindo a teoria francesa, né, Napoleão. Depois, a Constituição Federal de 1988, ela diz que a União legisla sobre direito comercial, né? Apesar da gente ter uma legislação que é federal, né, no caso a União, as juntas comerciais elas são regidas por essa lei da União. E ela faz parte, a junta comercial faz parte da estrutura do governo do Estado. Mas a legislação que envolve é uma legislação federal. Aí tivemos o Código de Defesa do Consumidor, que conceituou o fornecedor como conceito amplo, englobando qualquer exercente, né, de atividade econômica da cadeia, né? Então, fornecedor pode ser qualquer um desses. Porque antes daquela Código Comercial, existia a teoria de atos de comércio. Então, nem todo mundo era comerciante, porque precisava estar dentro daqueles atos de comércio que o Código preconizava, né? Então, aqui, no novo Código Civil, que eu falei para vocês, adotou-se o direito de empresa, a teoria da empresa, baseado naquele Código Italiano de 1942, onde desaparece a figura do comerciante e surge a figura do empresário, né? Qual basicamente é a diferença? Primeiro, aquela teoria dos atos de comércio, ela dificultava até a gente que estuda o próprio direito a compreender, né? E colocava o comerciante numa posição de intermediário entre o produtor e o consumidor final. Mas esse conceito de empresa, né, você circulou mercadorias, serviços,
exerce atividade com caráter profissional, né, com o objetivo de lucro, então esse é comerciante. São as características bem mais fáceis da gente identificar. Então desaparece a figura do comerciante, surge a figura do empresário. Não se fala em sociedade comercial, mas em sociedade empresária. Apesar de vocês encontrarem alguns livros que vão falar de direito comercial, sociedade comercial, contrato comercial, né? Mas essa forma aí não é o mais importante para a gente. O que é mais importante para a gente é a forma de interpretar que mudou, né? E que o direito empresarial ele é um direito que não fica muito amarrado às questões legais. Por quê? Pode mudar a forma de você fazer negócios, por exemplo, como se fosse um cartão magnético, né? Ou mesmo uma criptomoeda, né? Que já inventaram outras criptomoedas. Então a gente não podia esperar uma padronização, porque o direito empresarial ele é muito mais avançado do que isso, né? A gente viu que até nessa pandemia criou-se uma forma de realizar negócios, né, que foi a questão de vender vales, né? Então você tinha um cabeleireiro que naquele momento não estava podendo exercer a atividade, mas quando voltasse a atividade você teria, por ter pago antecipado, um desconto. Então isso aí é muito criativo. O direito empresarial ele não fica realmente amarrado a essas questões como o direito civil fica, né? O direito civil também ele é muito arregado à questão do código, dos conceitos que o código traz. Então aí desaparece essa figura do chamado comerciante, né? Então aqui, recordando, nós temos o empresário, que é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção, circulação de bens ou serviços. Então aquele cara que presta serviços ou vende objetos, né, de forma profissional, com objetivo de lucro, ele é o empresário e se enquadra no conceito do artigo 966 do Código Civil, né? Então a gente tem os atributos profissionalmente. O exercício é uma atividade profissional habitual. Lembrando a vocês que a gente tem que saber diferenciar sócio de empresário. O sócio pode ou não ter uma atividade empresária, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu. Eu posso ser sócio cotista de uma empresa, mas eu vou dizer que eu sou empresário? Não, porque a legislação proíbe servidores públicos de empresariar, né, de ser o titular, de pegar a administração da empresa. O servidor público só pode estar na qualidade de sócio cotista numa sociedade limitada. Na sociedade anônima não tem problema, quem tiver ações, a sociedade é anônima, né? Mas no caso eu nunca poderia assumir, né, uma diretoria da empresa, uma parte administrativa, porque eu só sou sócio. Então a direção da empresa tem que ser conduzida por esse profissional que é o empresário. A atividade econômica, né? Atividade exercida com intuito lucrativo. Então, tudo aquilo que busca lucro, né? Eu vou comprar capinha de celular. Então, estou buscando de um lugar para vender e ter minha margem de lucro. Ou então eu fornecer comida, ou ter um salão de beleza, etc. Então aqui, organizada, pressupõe pessoas e meios para alcançar essa finalidade. Então, organizada, digamos que eu até tenha um Instagram que eu ganho dinheiro com ele, de uma loja virtual, né? Mas ali eu estou organizando minha atividade com o intuito de lucro, né? Então, é possível ser caracterizado com a relação assim. A produção e circulação de bens e serviços, né, destina ao mercado e não para consumo próprio. Quando a gente produz esses bens, a gente joga
no mercado de consumo. Eu sei que agora, cada vez mais, o mercado de consumo ele é mais raro, porque as fábricas estão paradas, né? Peça de carro que você precise vai demorar muito a chegar, porque as fábricas nessa pandemia estão paradas. Então a gente tem esse aspecto a comentar da atividade, o meio e também o destino dessas mercadorias. Então a gente tem também uma lei de IMS e EPPs, né, que a microempresa e empresa de pequeno porte, isso aí vai estar justamente amarrado ao faturamento da empresa, né? Porque o certo é assim, né? Se eu fosse começar uma história de empreendedorismo do início, então eu ia explorar por conta própria uma atividade econômica. Eu me transformava em quê? Num microempreendedor individual, né? Depois, se eu faturasse e ultrapassasse aqueles limites, né, eu já tinha que me enquadrar numa categoria empresária, né, que desenvolvesse atividade empresarial, como eu colocar como microempresário, né, ou eu criar uma EIRELI, que é você cria uma pessoa com bens, com capital, né, e essa pessoa é distinta de você, né, porque a EIRELI não tem sócios, né? Eu monto uma empresa individual, minha Francisco Valério, só que essa empresa individual, qualquer bronca, quem responde é o meu patrimônio pessoal. E para que existe a legislação empresarial? Justamente para você dividir esse patrimônio, né? Para você não assumir riscos de um patrimônio particular seu e de um empreendimento. Então, recentemente foi criado a figura da EIRELI. Eu não quero ser sócio de ninguém, mas a legislação me dá a oportunidade de montar uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então não tem sócios ali. Só que para você montar uma EIRELI, a legislação deixou a cargo de quê? De que você tenha 100 vezes o salário mínimo. Então já vai mais de 100 mil para você criar comprovadamente uma EIRELI. Enquanto uma sociedade, eu posso me juntar com qualquer um de vocês, 500 de cada um, e a gente abre uma sociedade com R$1.000, que a legislação não impõe limite. Mas lá na EIRELI só abre com esse montante aí. Então o interessante é que a legislação ele fez isso aí porque aquela pessoa que não quer ter sócio, ela possa exercer com mais tranquilidade a sua atividade empresária, né? Ou eu posso montar uma sociedade, como eu falei para vocês, né? E é uma sociedade limitada, que é mais comum, e posso também, crescendo demais a atividade, montar uma sociedade anônima, né? Grupo C educacional, esse que vocês estudam, é uma sociedade anônima, né? Onde a maioria do capital, né, de um grupo dominante, né? E o resto ele coloca ações no mercado para que sejam atraídos esse capital de fora, né? Então isso aí é para grandes empresas que tenham realmente essa estrutura toda, né? Então o Grupo C Educacional ele é sim uma sociedade anônima. Então os grupos, as sociedades e atividades empresárias mais comuns que a gente vê são essas: o microempreendedor individual, a microempresa, empresário individual, ou a EIRELI, a sociedade limitada e a sociedade anônima. A legislação coloca outros aí, que esses outros só servem para quê? Para fazer pergunta e prova, que na prática a gente não vê, né? A gente vê EIRELI, vê todas essas que eu citei, mas ninguém vê uma sociedade comandita simples, ou sociedade de nome coletivo, né? Dificilmente a gente vai ver
Mas ela, como é permitida pela legislação, é danado para colocar em prova, né, tudo aquilo que está na lei. Então a gente tem que estudar tudo, não estuda as principais. Então a gente tem a lei complementar 123, que ela veio justamente dar um tratamento diferenciado à micro e pequena empresa e empresa de pequeno porte. A Constituição, já em 88, dizia assim, o legislador tem que criar uma lei, né, complementar para que desse benefícios à micro, pequena empresa e empresa de pequeno porte. Essa lei só veio acontecer em 2006. Você vê que é uma lei complementar, não é uma lei ordinária, porque quando a Constituição ela diz que a lei é complementar, tem que ser por lei complementar. Quando não diz, pode ser qualquer lei, inclusive a ordinária. Então o tratamento é favorecido a essas empresas que tenham micro e pequena empresa, a apuração de recolhimento de impostos por uma guia. É como se você pegasse um boleto só, pagasse e pronto, está pagando tudo. Em vez de fazer uma contabilização na folha de pagamento, dizer, vou ter que pagar isso aqui de PIS, COFINS, né, imposto de renda, né? Então tudo isso aí foi facilitado para quem montar essas empresas que estão dentro desse regime aí. Aí tem aí o 2, cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, né? Então toda empresa ela tem que ter esse cumprimento. Inclusive, mas eu não tenho empregado nenhum, eu sou dono e trabalho sozinho lá. Você contratar um pintor para pintar o seu estabelecimento, quando você for pagar para ele, vai ter que fazer a retenção do INSS dele. Mas ele não disse que pagava, não sei o quê. Você que prove que ele paga, porque senão a receita vai cobrar para você e não do pintor, do profissional. Então, é uma atribuição que a empresa recebe, porque o governo ele é sabido, gente. O governo ele não vai deixar que passe algum tipo de pagamento que tenha a possibilidade de você sonegar imposto, né? Quando o governo, você vê assim, na praia, o pessoal está vendendo cerveja. Cadê o governo fiscalizar, né, aquele negócio tudinho? A cerveja, quando sai do distribuidor, ela já paga o tributo como se fosse vendido ao consumidor final. E a gente chama lá no direito tributário de substituição tributária, né? Então, o governo ele escolhe a maneira de arrecadar mais prática para ele, né? Então é muito sabido o governo nesse ponto de vista. Acesso ao crédito e ao mercado. Então essa lei que deu um tratamento diferenciado trouxe esses empreendimentos para que buscasse através do mercado créditos, né? Então créditos inclusive, né, como bota aí, preferência em aquisição de uma licitação pública. Na licitação, eu lembro que eu fiz uma licitação, a época que eu passei no tribunal, e uma empresa ficou, eu acho que era 5% que a lei coloca do preço, né? Então, em primeiro lugar, não era microempresa, teve um valor de 100 mil, por exemplo. E o segundo lugar foi 5% a menos. Aí o que é que eu tenho que observar enquanto poder público? A lei de licitação diz: chame o segundo e veja se ele cobre a oferta do primeiro. Então eu estou a 5% menor. Mas se eu quiser cobrir, basta botar um centavo, R$1 a mais, eu posso ser o vencedor da licitação. Isso aí é uma vantagem muito grande para as empresas que são nessa categoria, né, de vender. Muitas empresas ficaram assim com receio, nunca vendem para o governo é muito burocrático, né? Mas quando você resume a legislação favorecendo essas empresas, aí pronto, não tem outro caminho. Então a gente tem muita microempresa, empresa de pequeno porte que oferece serviços
ao poder público. Alguma pergunta até aí, gente? Se eu estiver indo rápido, pode falar. Precisa nem levantar a mão, viu? Pode falar direto. Eu não me atrapalho não, se vocês falarem quando eu estiver falando. Que o delay é muito grande. Quando você levanta a mão, que eu vejo, não sei o quê. Mas podem falar e interromper a qualquer tempo aí. Até porque a gente vai discutindo algumas coisas. Então, isso aqui que a gente está vendo é uma revisão de empresarial 1, né? Que você tem essas estruturas, né, de conceitos do direito empresarial. Então, qualquer dúvida, vocês podem parar e perguntar. O que é isso? O que? Isso aí é estranho. Então, vamos passar aqui para vocês. Né? E lembrando que quem não tiver com dúvida ou depois surge alguma dúvida, pode entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp, que eu já forneci o número. Né? Então aqui, pessoal, caso de microempresa e empresa de pequeno porte, nós temos os limites aqui. Esses limites, depois eu vou conferir se está certo, todo ano muda, e às vezes eu atualizando material, eu não vi esse número, passei. Mas vejam só, a lei estipula que microempresa pode arrecadar até 240 mil. Né? Para você ver, tem muita microempresazinha pequena que ela vende até muito, mas ela não dá nota fiscal. É para quê? Para não passar de sair. Se passar de sair no ano, ele vai pagar uma multa por conta de não se planejar. Ele já era para ser uma EPP, que acima de 240 é EPP. Então, esses limites de valores, a lei coloca lá para que seja enquadrado a sociedade, o empreendimento, dentro desses limites que a lei estabelece. Então você pega, no ano, tem que faturar 240 mil. Se for a mais, aí se paga a multa porque você deveria ter enquadrado sua empresa como EPP. Né? Isso diz que é uma falta de planejamento. Né? Então, de EPP para uma empresa mesmo, já tem um faturamento grande. Né? Você vender 2 milhões e 400. Então, esse empresário ele vai ter que faturar mais do que isso. Aqui o pequeno empresário, caracterizado como microempresa, aufira a renda bruta anual de até 36 mil. E aqui a gente entra, dá uma introduçãozinha ao tema, né? Então, qualquer dúvida, não se preocupe que a gente explica. Mas quando vocês viram... Opa! Doutor, Pois não. esse pequeno empresário aí é o MEI não, né? Ou é outro? Não, esse pequeno empresário não é o MEI. O MEI ele é um empreendedor, ainda não é empresa. É um pequeno empresário mesmo. Só que esses limites de faturamento é que eu tenho que ver porque eu acho que está errado. Entendeu? Beleza. Aí eu corrijo na próxima aula. Depois que eu passei que eu vi aqui. Valeu. Então, pessoal, vamos introduzir o tema sempre batendo em quê? No conceito de quê? Empresário. Quem é o empresário? Pessoa física, empresário individual ou pessoa jurídica, ou sociedade empresária, né? Então a gente tem como partes, né, de uma relação dessa, a pessoa física, que é o empresário individual, ou a sociedade empresária como pessoa jurídica. Né? Então, se vocês quiserem saber quem são considerados pessoas jurídicas, vocês vão para o artigo 44 do Código Civil. Nesse artigo ele vai dizer, são pessoas jurídicas, aí vai dizer, associações, igrejas, né, tudo, ele vai lá taxativamente dizer o que é sociedade empresária. Né? Então, pequenos empreendimentos, riscos e responsabilidades ilimitadas. Quem é que sofre isso aí? O empresário individual. Então, veja, eu sou um empresário individual, não tenho sociedade, né?
Aí eu tenho um pequeno empreendimento. E esse pequeno empreendimento, digamos que eu fiz por um acidente o que ocorreu, eu tive que indenizar famílias que foram intoxicadas, né? Ou mesmo um acidente que ocorreu, eu não tinha seguro. Então, quando ele é empresário individual, a responsabilidade ela é ilimitada. E quando a responsabilidade é limitada, o que é que acontece? Que faltando bens para responder pela empresa, pela atividade, eu vou responder com o meu patrimônio pessoal. Então essa é uma característica, porque o empresário individual, ele responde ilimitadamente. Então por isso que é aquela ideia, poxa, o empresário, ele quer separar o patrimônio dele, né? Então ele vai querer montar uma pessoa jurídica. Então, se ele montou uma EIRELI, ele separou o patrimônio. A EIRELI tem um patrimônio dela, podendo adquirir bens, carros, o que for, e a pessoa física também tem seus bens, né? Agora, se ele for só empresário individual, né, o que é que vai acontecer? Os bens pessoais dele respondem perante essas dívidas. Então é muito interessante, pessoal, que a gente tem que ver esse lado, até para aconselhar. Eu quero trabalhar com essa parte de direito empresarial na minha vida profissional. Eu sou contador, estou me formando em direito, ou sou formado em administração, ou eu tenho uma experiência que eu conheço o movimento da junta comercial, e eu quero regularizar empresas. Então tem muita gente que começa uma atividade sem estar regular. Então você tem que ter esses conceitos para passar para o empresário. Né? Empresário, você vai dar consultoria para esse empresário e dizer, olha, tudo bem, você pode abrir só com o seu nome uma empresa individual. Só que, se tiver qualquer problema, seu patrimônio responde junto. E é fácil de explicar. Por quê? Quando você vê lá um empresário individual, está lá Francisco Valério. Então, como é que você vai saber o dinheiro de Francisco Valério da empresa do dinheiro de Francisco Valério que ele tem em casa? Ou que recebe de uma outra atividade? Então fica difícil, né? Então por isso que o empresário individual, ele responde perante terceiros, né, por conta da questão de confusão do patrimônio, né? Mas quando você tem uma sociedade empresária, né, a gente tem ali atuação no mercado mais relevante, empreendimentos de médio e grande porte, minimização de riscos, separação patrimonial e limitação de responsabilidades, né? Então é muito importante que a gente tenha esses conceitos, né, e coloque em prática, a gente saber a diferença de cada um e saber por que a gente utiliza essas situações aqui, né? Então aqui temos, veja só, sociedade empresária e empresário individual. Vamos logo partindo para explicar a diferença disso aí. O empresário individual, como tem ali no diagrama, é uma pessoa física, assume o risco empresarial. Como eu falei, confusão patrimonial. O dinheiro do empreendimento misturado com o dinheiro que eu tenho em casa, etc. E a responsabilidade ilimitada. Na sociedade empresária, são pessoas físicas, sócios, minimiza esse risco. Eu tenho 10 mil para entrar na sociedade, né? O colega tem mais 10 e o outro tem mais 10. Então nós temos 30 mil. Então a gente explorar 30 mil dividido em 10 para cada um, a gente tem menos risco do que um só tirar 30 para investir. Então por isso que ele diz aí, minimização dos riscos, a separação patrimonial, a empresa
tem um patrimônio dela. Na empresa tem uns sócios, né? Então o patrimônio dela é diferente. Minha casa de Porto de Galinha nada tem a ver com a empresa, né? Então existem algumas situações que pode chegar essa casa em Porto de Galinha, depois a gente vê que é chamado abuso da pessoa jurídica, né? Então a gente passou agora na sexta-feira por julgamento daquele deputado, né? Ele está preso por abuso do direito que ele tinha, né? Então, e também pelas ofensas que ele fez. Então, o que é que ocorre? Quando uma sociedade abusa do direito dela, então a legislação ela parte para uma coisa mais enérgica, né? De você desconsiderar aquela empresa e ir atrás do patrimônio pessoal de cada um. Então, vamos ver essa situação também dentro desse nosso curso. Mas o que nessa primeira aula eu quero que vocês entendam é que o empresário individual não tem muita vantagem, porque ele tem mais riscos, ele tem a confusão do patrimônio, ninguém sabe o que é dele, o que era da casa, o que ele tinha antes, o que tem depois, e a responsabilidade infinita. Lá na sociedade não, os sócios respondem, né? Então existe a separação do patrimônio, o risco é menor, porque eu estou diminuindo os valores, e a responsabilidade limitada. Alguma dúvida até essa parte aí que a gente falou? Pode perguntar. E agora a gente vai falar de pessoas jurídicas. Eu, quando falei em pessoas jurídicas, mandei vocês se reportarem para o artigo 44 do Código Civil, que ele diz: pessoas jurídicas são, de direito privado, associações, fundações, sociedades, partidos políticos, organizações religiosas. Onde é que está aí empresário individual? Tem? Não. Mas foi incluído a questão da Eireli, né, nesse capítulo aí. Então a gente tem essas organizações, essas PJs, exercem atividade empresária, né? E o escopo do negócio dele é justamente uma atividade empresária e tem uma finalidade lucrativa, né? Mas nem todas as sociedades interessam ao direito empresarial, né? Por quê? O direito empresarial é aquela que está mais ligada a lucro, e a gente tem outras sociedades que não interessam ao direito empresarial, como a gente vai ver aqui, essas categorias. A gente tem as sociedades simples, que são aquelas que não exploram a atividade empresarial, mas civil. Você lembra do que era a sociedade empresária? É aquela com o intuito de lucro circular. E as sociedades não empresárias são aquelas sociedades culturais, artísticas, científicas, né? Que se vê lá justamente no artigo, no parágrafo único desse artigo 966. Então, aquelas que não exploram a atividade empresarial, por exclusão, são sociedades civis, né? Aí temos aqui sociedade de empresários. Exploram a atividade empresarial, exercem profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, que está previsto no artigo 966. Então a distinção não é o intuito lucrativo, mas o modo de explorar o objeto. O que é esse objeto que vai ser explorado por essa atividade? Então, segundo Fábio Ulloa, ele diz aí, ó, o objeto explorado sem empresabilidade, isto é, sem profissionalidade, explorar os fatores de produção que conferem o caráter simples, né? Então a gente tem, por exemplo, um clube de mães que tem lá em Olinda, de Ouro Preto. É uma entidade de assistência social, não vai ter lucro, né? Não tem.
E muita gente diz assim, não, mas existem associações cooperativas, que são sociedades simples também, que têm lucro. Aí a gente não chama de lucro, a gente chama de superávit, porque o que excesso é distribuído dentre a sociedade cooperativa ou numa associação. Então você tem tem escolas que são associações, né? E você diz, mas não dá lucro não? Dá. Não o nome lucro, como a gente diz na sociedade empresária, mas ele chama o superávit, porque ele não faz distribuição, ele tem que reverter na própria sociedade. Então, a maioria das ONGs também são nessa estrutura de associação, né? Quando a gente vai estudar mais profundamente esse campo do direito, a gente chama de direito do terceiro setor, né? Então, ainda não existe cadeiras no curso de direito obrigatória. Nessa parte de direito do terceiro setor, você vai ter que aprender numa especialização, né, que vai explorar mais esses temas. Assim como o direito marítimo, né? Então, direito marítimo a gente não vê na faculdade, vai ter que ver numa especialização. Vocês moram próximo de um porto, né? Então também tem muita transação que precisa, né, de despacho, aduaneiro, um bocado de coisa, que são regulados pelo direito marítimo e que ainda tem coisa que está nesse Código Comercial que eu falei para vocês, de 1850, porque ele não foi totalmente revogado, né? Só tirou essa parte de empresa, empresário, mas ficou ainda a parte de direito marítimo nele. Então aqui, ó, sociedades simples. Antes denominadas sociedades civis, né, tem as seguintes características. São criados intuito persona, ou seja, em razão das pessoas dos sócios. Por isso é vedada a substituição do sócio sem consentimento dos demais. Então você vê como como são as sociedades civis, né? Aí tem certas matérias do contrato que não podem ser alteradas sem consentimento unânime dos demais sócios, né? Alguns ou todos os sócios respondem subsidiariamente pelas dívidas, né? Mesmo assim, o elemento pessoal é importante no capital. O que ele está dizendo ali? Digamos que eu e o professor Leonardo, a gente faz parte de uma associação e nessa associação tem 300 pessoas. Mas só eu e Leonardo respondem subsidiariamente, ou seja, faltando dinheiro na sociedade, a gente vai ter que pagar com o nosso patrimônio a dívida que a empresa fizer. Então, algumas têm essa subsidiariedade, né, sobre essas dívidas sociais. Então, a gente tem que ver nessa questão. Então, sociedade simples, pessoal, só para a gente diferenciar, é uma sociedade que não tem o elemento empresarial, a profissionalidade, o intuito de lucro, né? Então não tem isso aí. A diferença é no objeto. Então, se eu tenho lá um escritório de contabilidade, um consultório de médicos, diferente. Agora, se eu quiser que esse escritório de contabilidade se torne uma pessoa jurídica, eu posso, né? Só que eu vou fazer com que a atividade que eu faça tenha uma característica empresarial. A gente vai ver, por exemplo, o exemplo mais claro de uma atividade simples virar uma atividade empresarial, vou falar para vocês. Então tem uma galeria e tem 10 médicos lá que alugam as galerias. E esses médicos pegaram a ideia e disseram, olha, é melhor que a gente organize isso aqui tudo direitinho e a gente faça um hospital aqui popular para atender a população. Então aí já mudou de um simples consultório que eu vou exercer atividade intelectual para eu ter lucro. Porque eu vou ter
os sócios, que são meus amigos médicos que estão ali, né? E a gente vai praticar preços populares para as pessoas que não têm plano de saúde, fazer exames, fazer consulta, cirurgia, com preço mais acessível. Então, isso aí eu estou tendo um caráter empresarial. Eu mudei do simples aluguel de uma sala para fazer consulta, para exercer só atividade intelectual. Para quê? Para criar um empreendimento, né? Uma empresa mesmo, um hospital é uma empresa, né? E com isso eu tenho a ideia de ter lucro. Então, uma sociedade simples, se ela puramente for atividade intelectual, artística ou cultural, né? Por exemplo, o próprio o Wesley Safadão, né? Digamos, ele é um cantor artista, mas ele produz alguns artistas. Então, o intuito ali não é ele fazer assistência, não. Ele está ganhando dinheiro promovendo aqueles artistas. Então, o objeto já é empresarial. Então, você vai ter que ter em mente se a atividade que eu estou exercendo se enquadra numa atividade empresária, né? Ah, mas ele é um artista e no código diz artista. O artista, ele fazer uma atividade dele como artista, não seria uma atividade empresária, mas seria uma atividade empresária se ele se dispôs a produzir, né, outros artistas com o intuito de lucro em cima deles, né? Então é interessante essa questão aí. Ocorre muito com essa proliferação de clínicas populares, né? A gente vê, eu tenho uma amiga que é dentista, ela tem 2 clínicas populares, só vive cheio, né? E assim, a população sabe que essa parte de saúde tem que ser tratada, né? Não tem adiamento, é dor de dentista pior, e por isso ela abriu preços populares, né? Lógico que tem dentista que hoje está trabalhando, né? Que ela também está estudando, que é a harmonização facial. Ah, meus dentes estão combinando comigo, sei o quê. Então é uma especialidade. Então essas pessoas podem se especializar e abrir clínicas específicas nessa área, e não clínicas populares. Mas ambas as partes estão exercendo uma atividade empresária. Pois não, quer falar, Paulo? Não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. As sociedades empresárias, diferentemente, a característica que a gente vai falar que difere as sociedades civis é justamente esse intuito de lucro, a profissionalidade, né? E ela diz assim, são criadas intuito pecúnia, né? Que é o intuito de receber dinheiro, ou seja, em razão dos recursos investidos pelos sócios, e não em razão de suas pessoas, né? Por essa razão, as sociedades de capitais, os sócios são, em regra, livremente substituíveis. Então, os sócios são livres na sociedade empresária. Enquanto o outro lá, a gente tem que motivar, a gente tem que aprovar, né? No caso das sociedades simples. O contrato é sempre modificado pelo voto da maioria, mesmo que isso não venha a ser disposto nos estatutos. Oferece como garantia aos credores unicamente seus fundos, né? E os sócios não respondem pelas dívidas sociais. Por esse motivo, a Constituição preserva do capital social, é de suma importância nesse tipo de sociedade. Então veja, o que ele está dizendo aí? Quando você entra como sócio, daqui que chegue a uma responsabilização sua, você vai ter que culpar a administração,
vai culpar outras pessoas. Por exemplo, o próprio Eike Batista agora, o Eike Batista, ele pegou uma sentença de 11 anos de prisão. Quem foi junto com ele? O administrador da empresa. Será que todos os sócios de Eike Batista foram presos ou só ele? Só ele é quem exerce a administração. Então, por isso, pessoal, a não ser que o outro sócio tenha alguma participação, né? Aí possa ser que exista essa questão. O WhatsApp está perguntando aqui. Deixa eu voltar aqui para continuar. Então, esses contratos também de empresa, eles são fáceis de modificar, né? Então, basta que seja aprovado por maioria, você pode excluir um sócio. Muitas vezes até o desfazimento de uma sociedade tem que você levar para a justiça para ver isso aí, né? Então a gente tem essas questões aí para debater, né? Nessa questão que envolve as sociedades empresárias. Aqui oferece como garantia dos credores unicamente seus fundos. Vocês sabem o que é fundo, né? Aprenderam no direito empresarial o fundo de comércio. Muitas vezes é o quê? Os bens que a empresa tem, a marca, né? A clientela. Então a gente tem para oferecer para os sócios isso aí. Então tem gente que diz, eu estou aplicando dinheiro na poupança, não rende nada. Mas eu estou aplicando, eu tenho um dinheiro que eu posso investir, eu posso colocar na mão de alguém que tem um projeto, que tem uma aceitação e que tenha um plano de expansão, e eu vou investir nisso aí. Imagine vocês aquele pessoal que começou investindo na pandemia nas farmácias. As farmácias aumentaram muito a parte de ações, o valor das ações de farmácia. Outras empresas que aumentaram as ações foram empresas de entrega. Quem na pandemia não fez um pedido de entrega? Seja para comprar qualquer coisa, né? Ou o almoço, ou jantar, ou um equipamento, né? Então, várias empresas, a Amazon ganhou muito dinheiro nessa pandemia porque foi a solução. Ninguém podia sair de casa, ninguém podia procurar um produto, e você disponibilizava esses produtos na internet e, lógico, que ia brigar com o tempo para entregar dentro do prazo que prometeu, né? Mas entregava, né? Então você comprava um equipamento numa semana, no mais tardar, na outra semana, na segunda-feira, já estava lá. Então, essas empresas tiveram um crescimento grande. Então, os sócios eles não respondem pelas dívidas sociais, por esse motivo, né? A constituição e preservação do capital social é de suma importância, né? Então, aqui está 2 exemplos, né? Uma sociedade simples, limitada. Então eu tenho um sócio A, sócio B. Eu posso ter funcionários? Posso. Posso ter uma secretária? Posso. E aí está uma sociedade empresária. Você registra na junta comercial. Enquanto o primeiro você registra no cartório de pessoas jurídicas, o outro você registra na junta comercial. A junta comercial ela registra atividades empresárias. Então aqui, veja. Pessoalidade na administração da sociedade e no exercício da atividade. Muitos, assim, sócio A, sócio B, funcionários. Instalações simplificadas. Você não está categorizando ali setores, departamentalizando, de modo a atender melhor a clientela. Então você está nesse sentido aí. Essas instalações são bem mais simples
do que uma sociedade empresária, né? Mas isso aí não é um fator tão relevante, não. Regras simplificadas, regime jurídico não está sujeito a regras de falência, seguindo as regras de insolvência civil, regras mais simplificadas. E aqui, essa sociedade, ela pode usufruir da lei de falência, né? Essa lei de recuperação de empresa. Então, aqui, a impessoalidade na administração da sociedade e no exercício da atividade pelos próprios sócios. O que é a impessoalidade que diz? É a vontade da empresa e não das pessoas, né? O estabelecimento é mais complexo e as regras também complexas, né? Sujeição a regras de falência e concordata quando existir concordata. Hoje é recuperação judicial. Até aqui vocês entenderam, pessoal? Então, a sociedade simples, ela é muito assim pessoal de cada um, e aqui não, aqui você joga a responsabilidade para a atividade empresária, e se você estiver conduzindo, utilizar sempre a impessoalidade para isso, né? No momento que eu uso a pessoalidade, eu estou desviando alguma coisa dos outros, né? E atendendo meus interesses, que ocorre muito, né, numa sociedade. E aqui é onde eu vou chegar só nessa aula, para a gente mostrar os tipos de sociedades empresárias, né? Se fosse uma prova que vocês colocassem, coloque as sociedades que vocês conhecem. Aí vocês iam falar de sociedade limitada, sociedade anônima, né? E podia falar, distinguindo um tipo da outra, da Eireli, que não é uma sociedade, é uma unipessoal. Então vocês poderiam fazer uma redação só com 3 temas. Mas se na prova disser assim, fale sobre todos os tipos societários admitidos pelo direito no Brasil. Aí vocês vão ter que falar de todas essas sociedades, né? Então a sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados pelos artigos 1039, 1092. A sociedade simples pode se constituir-se de conformidade com esses tipos, né? E subordina as normas dele próprio. Então, por exemplo, a sociedade simples que a gente viu, o consultório, né? Não é uma empresa, é só médicos que alugam ali o consultório. Eles podem se reunir como sociedade limitada? Pode. É uma sociedade simples limitada. Não é uma sociedade empresarial, porque ali é só trabalho intelectual. Agora, quando eu monto o hospital, que lá eu vou fazer exame, procedimentos cirúrgicos, eu vou comprar os insumos, né, para fazer cirurgias, né, esterilizar. Então, tudo isso aí eu já estou em outra atividade, não uma atividade simples, uma atividade empresária. Então, eu tenho aí dos tipos: sociedade em nome coletivo. O que é a sociedade em nome coletivo? João, Maria e José são sócios. Mas eles são limitados? Não. Eles não botaram nada. Então a sociedade é em nome coletivo. A sociedade em comandita simples. Né? Sociedade em comandita simples, você tem a figura de um sócio que aparece e outro sócio que não aparece. Isso é um ostensivo, né? Então todos esses aí têm uma peculiaridade que a gente vai estudar cada uma dessas. A sociedade limitada é dividida em capital, em cotas de responsabilidade limitada, onde o próprio ato constitutivo, o contrato da sociedade, define essa responsabilidade de cada um. Inclusive quem vai ter a administração da empresa, né? A sociedade anônima se rege por esses artigos, mais especificamente pela Lei 6404 de 76,
A gente viu que é uma lei anterior à lei, o Código Civil, né? Mas é uma lei especial. E a lei geral, ela não revoga, como vocês aprenderam, introdução ao direito, a lei geral não revoga uma lei especial, né? Então a lei especial é a lei 6404/76, que é a lei das sociedades anônimas. E, por fim, a sociedade em comandita por ações. É parecido com a comandita anterior e vai ter as mesmas características de sócios que aparecem e sócios que não aparecem. Então, essa, pessoal, é a questão do estudo das sociedades, basicamente. A gente vai estudar essas sociedades. Eu vi que tem alguns conteúdos dentro do programa de vocês. Vou até abrir aqui. Cadê? No programa de vocês, quando eu vi, ele não só tem a questão relativa às sociedades. Por quê? Sociedades é isso que a gente está vendo. Mas no plano de ensino, a gente tem também falando sobre título de crédito. Ó. Tem falando sobre aval aceito, que é título de crédito. Né? Compreender o instituto do protesto. Né? Tem a questão... Tudo tipo de título de crédito. Cheque, tá vendo? Cheque, nota promissória. Então, não só é essa matéria de sociedades, né? Porque eu estava achando até pequena para ser dentro de uma matéria só, né? Pelo menos para a gente ver a parte conceitual. Mas, e sim, pela questão da disposição, como a ementa trouxe para vocês. Mas é interessante esses dois assuntos, né? Porque vários desses títulos de crédito que a gente está estudando aí, eles não são muito usados. Hoje ninguém mais usa cheque. Hoje ninguém mais usa letra de câmbio, né? Duplicado ainda existe, mas promissória também, né? Então, aceite falar desses conceitos aí também para vocês. Mas primeiro a gente vê, deixa redondinho essa parte aí das sociedades, né? Algum de vocês tem alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Pronto. Veja só, qualquer coisa a gente vai... eu vou também trazer exercícios para a gente ver como é que... Ô, professor, pois não. só uma dúvida. O EIRELI se encaixa como tipo de sociedade ou não? É assim, é uma sociedade, como o pessoal fala, unipessoal. Porque para ser sócio tem que ter mais de uma pessoa, né? Aí fala de... Não fala nem de sociedade, fala de entidades unipessoais, né? Fala alguma coisa assim. Então, a gente não pode falar de sócio porque não tem sócio. Só tem um. Então é isso aí que se difere. Mas a grande vantagem da EIRELI, só complementando sua resposta, é de ser diferente da empresa individual. Na empresa individual eu respondo o meu patrimônio pessoal, porque o patrimônio se confunde. Na EIRELI, ele está com patrimônio separado, então vai ter o patrimônio da EIRELI e o meu. Então a vantagem é essa aí. Certo? Mais alguma pergunta? Pronto, pessoal, eu vou encerrar. Também estou com a garganta meio ruim, né? Quase falhava minha voz ali. Né? Mas o conteúdo, né, das duas turmas eu parei no mesmo ponto. Né? Eu gosto sempre das semanas a gente trabalhar, porque quando a gente fizer exercício, vai ser exercício para as duas turmas, né? Tanto da noite como da manhã. Certo? E qualquer dúvida pode me procurar, fazer pergunta pelo WhatsApp, né? Ou pelo ambiente, se quiser deixar o pessoal ver também, pode fazer por aí também, né? Eu fiquei de ver algumas coisas
desses limites, né, da EPP e ME para colocar aí para vocês. Tá certo? Então, uma boa semana para vocês e cuidado aí ainda que o pessoal tá pegando. Hoje tive a felicidade de vacinar a minha mãe, né? Ela tá dentro da faixa dos 80 anos, aí se vacinou. Mas